Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso o que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. De nada adianta fingirmos que estamos cumprindo com as ordens de Deus, quando na verdade não estamos. Precisamos amar da forma como Jesus nos ordenou. Deus está olhando para a sua igreja e não está nem um pouco feliz com as coisas que ele tem visto. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam, mas não de palavras, e sim em verdade e em ações. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glórias ao Senhor Jesus, que nos deixou sinais para identificarmos os que verdadeiramente creem nele. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade a Deus e a tua esperança no Senhor. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Dissimular significa ocultar ou disfarçar os verdadeiros sentimentos. Sentimentos, intenções ou desejos. Significa agir de forma diferente do que realmente se sente para parecer uma outra pessoa, para fazer crer em uma mudança de atitude, para enganar fingindo, mascarando, encobrindo ou disfarçando. Dissimular significa fazer algo parecer menos evidente do que realmente é. Ou simular o contrário do que se é, podendo ter conotações de hipocrisia ou astúcia, de alguém tentando se aproveitar ou tirar vantagem de algo ou de alguém. A dissimulação consiste
em um ato aparente que esconde um fato real. É quando uma pessoa se autotransfere para um mundo imaginário, um inexistente mundo de fantasia. Em crianças, esse comportamento é muito comumente usado nas brincadeiras, porque brincar para elas, para as crianças, significa penetrar em um mundo de sonhos, distante da realidade, com a imaginação de uma sociedade boa, pura, isenta do mal, isenta da falsidade, da violência e do desamor. Um mundo criado por eles mesmos, que, na sua inocência, ainda não descobriram a realidade do mundo em que nós vivemos. Mas em adultos, isso é algo totalmente reprovável, tanto pela sociedade quanto por Deus, porque indica uma fuga da realidade em uma postura concebida para enganar as pessoas ou para tentar enganar a Deus, o que na realidade termina por ser um engano de si mesmo. Tentar enganar a Deus é uma demonstração de falta de sabedoria. É uma perda de tempo. Jonas tentou inutilmente sobrepor a sua vontade à vontade de Deus em um ato de rebeldia que resultou na aplicação de uma sanção da parte de Deus e uma mudança de atitude para atender às ordens que Deus lhe havia dado. De nada adianta a igreja se enganar, fazendo de contas que está seguindo aos mandamentos de Deus, que está obedecendo ao Senhor, quando na realidade não está. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Precisamos ter muito cuidado. Deus não se deixa escarnecer. E o que o homem plantar é o que ele irá colher. Deus sabe muito bem o que nos manda fazer e por que nos manda fazer. Precisamos confiar em Deus e compreender o coração de Deus. O Senhor não vai querer hipócritas, enganadores, habitando junto a Ele no céu. Uma maneira de sabermos se estamos agradando a Deus ou não, com a nossa forma de vida, é observando as reações de Deus às nossas orações e às coisas que fazemos. Deus está sempre atento aos seus filhos e Ele nos deixou promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas e um Deus que não mente. Muitas das promessas de Deus estão condicionadas às nossas atitudes e comportamentos. E se as promessas de Deus não estão se cumprindo, precisamos analisar o que fazemos e da forma como fazemos. Se as coisas que Deus fazia no passado pelo seu povo não estão ocorrendo nos dias de hoje, é hora de consultarmos as nossas Bíblias e mudarmos a nossa forma de vida, porque essa é uma forte indicação de que algo está errado.
O nosso Deus é o mesmo e não muda. E certamente ele não está nada de acordo com o que tem visto na sua igreja. Então, se as bênçãos do passado não se repetem hoje, a culpa não está em Deus. O Senhor não se esquece dos seus filhos. Nós é que precisamos nos lembrar de que temos um Deus que nos ama. Por exemplo, muitos irmãos se queixam de estarem vivendo uma situação de dificuldade financeira, mesmo sendo dizimistas. Mas as promessas de Deus sempre se cumprem, dadas as condições para isso. Então, não basta ser dizimista e ofertante. Precisa ser um fiel dizimista e um fiel ofertante. Porque essa é a ordem de Deus. Se a pessoa dizima, mas não dizima o quanto o Senhor estabeleceu, dizima o quanto quer e quando quer, não culpe a Deus. A culpa está no filho rebelde. Se a pessoa dizima, mas não realiza ofertas voluntárias, também está na dívida para com Deus. Disse Davi, no Salmo 37, fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 6, quando apresentou a Moisés os 10 mandamentos, Deus declarou que faz misericórdia a milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso significa que Deus é benevolente com até 1000 gerações dos seus filhos fiéis. Deus não falha. E se as coisas não estão acontecendo, é porque é o homem que está falhando em algum aspecto. Antes de culparmos a Deus ou de cobrarmos a Deus, precisamos olhar para nós mesmos para encontrarmos as falhas e corrigi-las, porque, com certeza, elas não estão em Deus. Elas estão em nós mesmos. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Isaías 49, 14. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Louvado seja o Senhor. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Êxodo 26. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. No trecho inicial que apresentamos do livro de Marcos, capítulo 16, de que trata das aparições de Jesus após a sua ressurreição, temos nos versículos 17 a 18 o Senhor falando aos seus discípulos sobre os sinais que devem seguir aos que nele crerem, explicitando os dons que o Senhor concede a todos os que vivem pela fé nele. Todos devemos expulsar os demônios em nome de Jesus, não importando se é o demônio de estimação de alguma pessoa conhecida. Devemos obediência e fidelidade a Deus mais do que a qualquer pessoa. Jesus nos disse ainda que nós falaríamos novas línguas, que são as línguas dos anjos, que poderíamos pegar nas serpentes e que veneno algum nos causaria mal. E ainda que ao colocarmos as nossas mãos sobre os enfermos, nós os curaríamos, independentemente de pegarmos nas serpentes ou ingerirmos alguma substância tóxica. Existem dois sinais que estão disponíveis para todo filho de Deus, que são o dom de expulsar os demônios e o dom de curar. Mas existem irmãos correndo, fugindo, com medo dos demônios quando algum se manifesta. Outro dom que o Senhor nos concedeu, porque Ele nos deixou ordem para isso, é o poder de ressuscitar os mortos, coisa de que não se ouve falar. Então, se não estamos conseguindo êxito ao tentarmos utilizar esses dons concedidos pelo Senhor, alguma coisa está errada na nossa forma de vida. É preciso ver se a pessoa que afirma crer em Jesus e amar a Jesus, crê e ama da forma como o Senhor deseja. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. No versículo 19, após haver dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus ascendeu ao céu. O Senhor voltou ao seu lugar de origem e assentou-se à destra de Deus, que significa
que assentou-se com todo o poder de Deus. Jesus não se sentou à direita de um ancião, de um velhinho, como muitos dizem. A palavra de Deus nos fala de um só Senhor. E nos relata, na visão de João em Apocalipse, um único trono no céu e apenas um único Deus assentado no trono. Mas o que nós queremos destacar é que essas palavras ditas por Jesus foram as suas últimas palavras, as últimas instruções que ele deixou para os seus discípulos. E que, em momento algum, essas ordens foram revogadas. Marcos 16, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes haver falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. No versículo 20, que encerra o nosso trecho inicial, Marcos nos informa que a partir daí, os discípulos seguiram os seus caminhos, pregando a palavra de Deus por todas as partes, e que o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra dita por Jesus, porque os sinais se manifestavam em todos eles. Esse versículo não nos deixa dúvidas de que as palavras de Jesus são reais e que, se seguirmos fielmente as instruções do Senhor, não pode haver erro. Os dons de Deus têm que se manifestar nas nossas vidas. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Fingir é um verbo reprovado por Deus. O nosso Deus é um Deus de verdade e um Deus da verdade. E mentira é coisa do pai da mentira, o diabo. Não é algo típico de um filho de Deus. Pedro fingiu, tentou dissimular que não estava comendo com gentios e foi repreendido publicamente por Paulo. Fingir que ama a um irmão pode até enganar ao irmão, mas jamais enganará ao Deus que nos deixou mandamentos. A ordem para amarmos aos nossos próximos da mesma forma como amamos a nós mesmos. Tomar um mandamento de Deus de forma superficial ou distorcida para atender
a interesses pessoais também é algo que não passa despercebido aos olhos de Deus. Precisamos compreender que todos seremos julgados no final, mas não de acordo com o nosso critério, mas sim pelo critério de Deus. Nós seremos cobrados pelo que Ele nos mandou fazermos, e não pelo que nós decidimos fazer de conta que era a vontade dEle. Não brinquemos com Deus. Deus não se deixa escarnecer. E o preço da arrogância e da rebeldia pode ser muito alto no final. Em Provérbios está escrito que a altivez de coração é abominação para o Senhor. E em Zacarias vemos o mesmo Deus de hoje falando ao profeta sobre a ira que ele derramou sobre o povo de Israel, porque não quiseram dar ouvidos a ele. Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, o que era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Provérbio 16:5. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Zacarias 7:11. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor. Meus amados, a situação é idêntica. Deus falou no passado e o povo de Israel não quis ouvir. E veio a ira de Deus sobre a vida deles. Deus está falando no presente. E quantos estão dando ouvido? Ninguém pode alegar que não compreende os mandamentos de Jesus para amarmos a Deus acima de tudo e para amarmos aos nossos próximos como amamos a nós mesmos. Todos compreendemos a diferença entre uma ordem que diz amai ao próximo
E uma outra que diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus foi incisivo, foi claro e objetivo no seu mandamento, porque ele sabia muito bem o que ele queria. O nosso Deus não aceita a falsidade. Então, se não dispensamos aos nossos irmãos o mesmo tratamento que dispensamos a nós mesmos, estamos no descumprimento do segundo mandamento de Jesus. E, consequentemente, estamos também no descumprimento do primeiro. Porque quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Não adianta fazermos de contas que não compreendemos a ordem de Jesus. Ele sabe que todos nós sabemos muito bem qual é a sua vontade. E ele próprio nos deu o exemplo de amor igualitário. Jesus não ajuntava dinheiro para si. Jesus nem andava com dinheiro. E ele repartia o pão com os seus discípulos e com os seus seguidores. Deus nos provou na igreja primitiva que é possível vivermos em comunidade de bens, dividindo com os irmãos o que temos e recebendo toda sorte de bênçãos da parte de Deus. E o poder de Deus para realizar milagres em profusão. Mas a igreja não confia em Deus. E, na verdade, ignora essa passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 4 e 5. A igreja faz de contas que não compreende. E a consequência imediata desse erro é a falta da bênção do Senhor e do poder de Deus sobre a sua igreja. A igreja não confia na palavra de Jesus, de que é mais bem-aventurado dar do que receber. A igreja não gosta de dar. Gosta apenas de receber. A igreja abriu as portas justamente para o que o Senhor não desejava, para o capitalismo mundano, que é justamente a cultura que se opõe ao amor ao próximo. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça.
Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 5, 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Atos 20, 35. Tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Dizer que crê em Jesus e que ama a Jesus é fácil? Todos dizem, até mesmo o ímpio. Mas o próprio Jesus já nos deixou dito que quem o ama de verdade guarda os seus mandamentos. E, portanto, será amado também pelo Pai. E quem não guarda as suas palavras, na verdade, não o ama. Todos dizemos que amamos a Jesus. Mas onde está o cumprimento dos mandamentos de Jesus? Onde está o amor ao próximo como a nós mesmos? Meus irmãos, nós não podemos seguir nos enganando, pensando que podemos enganar a Deus, afirmando que o amamos, mas vivendo da forma como decidimos viver. À margem dos mandamentos de Jesus. Isso é muito sério. Mas parece que o povo de Deus ainda não se conscientizou da gravidade de deliberadamente descumprir as ordens de Deus. Isso é muito grave e, ao mesmo tempo, muito simples. Quem crê em Jesus e ama a Jesus, segue os seus mandamentos. E as promessas do Senhor se cumprem na sua vida. Portanto, se as promessas de Deus não se cumprem, é porque está faltando fidelidade da nossa parte. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A verdade que ninguém quer assumir é que a igreja não ama a Deus e nem
aos irmãos, porque não ama da forma como o Senhor nos ordenou. A igreja vive como os ímpios, amando ao dinheiro e às posses, indiferente às necessidades dos irmãos. E a palavra de Deus nos adverte de que não é possível amar a Deus e a Mamon. A palavra de Deus é verdadeira, porque quem ama a Mamon, quem ama ao dinheiro, está desprezando a Deus e as ordens de Deus. A igreja do Senhor, que, pelo conhecimento que tem, deveria estar se preparando para a volta de Jesus, investindo no próximo século, mas está tentando ajuntar tesouros na terra, ao invés de ajuntar tesouros no céu, porque lhe falta a visão espiritual. A igreja está desprezando o melhor de Deus, o cumprimento da promessa de salvação eterna. Que toda a carne irá morrer um dia, todos sabemos. Mas existe a promessa de vida para o espírito, vida no céu, junto ao Senhor. Mas aparentemente essa perspectiva não enche os olhos do povo de Deus, que tem os olhos postos aqui na terra. Vivem da forma como decidem viver, não se importando com os irmãos que eles próprios dizem que irão morar com eles no céu. Mas aí fica a pergunta: será que todos irão mesmo para o céu? Diante de tanto descumprimento das ordens do Senhor? Ou, se vão, em que condições irão? O povo de Deus não crê nas promessas de Deus. O Senhor espera que nós amemos por obra e em verdade, e não apenas de palavra. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. 1 de João 3, 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. É essa a vontade de Deus. Se não fazemos a vontade de Deus,
não estamos cumprindo com as ordens de Deus. É triste ter que dizer isso, mas a igreja de hoje vive um engano. As pessoas dizem que amam a Deus, dizem que amam aos irmãos, trocam beijinhos de comadres, mas na verdade não amam da forma como Jesus estabeleceu. Amam da maneira como querem amar, não se importando com a forma como Deus quer que nós amemos. E isso é muito preocupante. Está provado que o Senhor não nos dá nenhuma missão impossível. E o povo de Deus não compreende que Deus quer que vivamos como viviam os apóstolos na fundação da igreja, com o verdadeiro amor ao próximo e o verdadeiro amor a Deus. A igreja se modernizou e permitiu a entrada do capitalismo e do egoísmo. E hoje não consegue voltar atrás para ser da forma como Deus espera que nós sejamos. E pelas palavras de Deus, é difícil ver pessoas com esse tipo de atitude entrando no céu. As pessoas amam de boca. E não existe na igreja de hoje o amor de obra. Não existe um irmão ajudando ao outro, dividindo o pão com o outro. Na verdade, o que mais se vê, além da indiferença para com a necessidade do irmão, é um irmão passando a perna no outro. É irmão se aproveitando do fato de ser irmão e que dificilmente irá questionar para não polemizar. Então, esses irmãos se aproveitam para tirar vantagem financeira do irmão. É lamentável que isso ocorra dentro da casa de Deus, mas ocorre. Não estamos falando de teorias, mas de experiências práticas, experiências vividas. Certamente, muitos dentro da igreja já viveram passagens nefastas como essa. Mas é por esse tipo de atitude que a igreja não avança, não cresce, não evolui, e os milagres ocorrem muito raramente. A igreja está enferma e não há quem procure curá-la. O povo de Deus sofre, meus irmãos, nas filas do sistema público de saúde, disputando lugar com os ímpios. Mas onde está o milagre da cura? Agora, os líderes não. Eles têm os melhores planos de saúde e seguro social. Mas aí salta a pergunta: onde está o tratamento igualitário?
o ressuscitar dos mortos diretamente não se vê. Onde está a fé que agrada a Deus e que havia na época dos apóstolos? Deus está demonstrando que não está de acordo com a forma atual de vida da igreja. E a igreja não reage. E não irá reagir enquanto estiver o capitalismo implantado dentro da casa de Deus, tanto nos pastores quanto nas ovelhas. E as pessoas não param para pensar que Jesus está voltando e que chegará a qualquer momento, de surpresa, quando as pessoas menos esperarem. E aí já será tarde demais para as pessoas mudarem. O cumprimento das ordens de Deus requer uma transformação cultural que precisa ser iniciada pelos pastores, que, pelo que temos visto, não estão muito preocupados com isso, o que é lamentável. Mas alguém precisa dizer a verdade antes que seja tarde demais. Jesus não nos ordenou simplesmente amarmos ou amarmos ao próximo. Não. Ou fingirmos que amamos. Também não. Não foi esse o mandamento que ele nos deixou. Jesus nos ordenou amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal ou na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição do vídeo e na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade. Entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas, fique conosco. Viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.